Bom, boa tarde, meus queridos alunos. Eu, aqui, professor Carlos Wagner, preparando um primeiro vídeo dessa disciplina Geometria 2. Bom, a disciplina Geometria 2 nós vamos falar de geometria espacial, na verdade, ou seja, nossa geometria vai se passar no espaço. E o espaço para nós vai ser o conjunto universo, o conjunto de todos os pontos, né? Então, veja bem, nesse primeiro vídeo, curto vídeo, eu quero lhes falar sobre conceitos primitivos e postulados, também chamados de axiomas, né? Os conceitos primitivos são aqueles que são aceitos intuitivamente, né? Então nós temos aqui ponto, reta e plano. Então vamos ser bem, como eu falei, a gente vai ser bem direto, tá? Ponto, reta e plano são os nossos conceitos primitivos. O ponto é uma coisa, os antigos viam como uma luzinha lá no horizonte, né? E nós vamos representar um ponto, por uma letra maiúscula, tá? Então esse seria o ponto A. Vamos representar assim, vamos grafar dessa forma e representar por uma letra do nosso alfabeto maiúscula. A reta, que é outro conceito primitivo, uma coisa assim, nós vamos sempre grafar dessa forma e representar por uma letra do nosso alfabeto minúscula. Em um plano, nós vamos desenhar um plano assim e vamos representar por uma letra grega, tá bom? Então aqui no caso plano alfa. Então nós temos aqui o ponto A, a reta R e o plano alfa, tá bom? Vamos trabalhar dessa forma aqui. São os nossos objetos primitivos e a partir daí nós vamos construir a nossa geometria, não é? Então nós temos esses objetos, assim como temos também os nossos postulados primitivos. Um postulado, uma proposição, um teorema, alguma propriedade, elas são aceitas em matemática mediante demonstração, não é? Mediante uma demonstração. Só que os postulados primitivos, também chamados de axiomas, eles dispensam a demonstração. Como vamos ver aqui o postulado da existência, por exemplo, né? Postulado da existência com relação... Esses são postulados envolvendo os nossos entes primitivos, os nossos objetos primitivos. O postulado da existência significa o quê? Deixa eu escrever aqui. Postulado, aqui o A. Postulado da existência. Então nós vamos admitir de antemão que existe reta. Existe reta e que por dois pontos distintos passa uma única reta, tá bom? Existe reta. Bom, esse já é o postulado da determinação, né? Vamos nos ater agora. Desculpa que eu não sou geômetra, eu misturo muitas coisas. Essa coisa do formalismo do geômetra eu não tenho essa ginga. Vocês vão ter que me corrigir e aos poucos eu vou ganhando essa tarimba, digamos assim, né? Então eu já estou misturando aqui postulado de existência com postulado de determinação, mas falando apenas do postulado da existência, ele diz que existe reta e numa reta, assim como fora dela, existem infinitos pontos, tá bom? Eu não vou escrever tudo isso, está no livro, se vocês puderem adquirir o livro, para a gente acompanhar, porque como eu já expliquei, já conversei com uma colega também, eu vou seguir o livro, porque realmente, como não é a minha área, eu vou ter que me nortear por aí, né, para dar uma sequência legal na disciplina, no curso. Então vamos lá. Postulado da existência. Existe reta, né? Primitivamente nós aceitamos isso, intuitivamente nós aceitamos isso, e assim na reta, assim como fora dela, existem infinitos pontos. Por que é importante isso? Porque se você tem uma reta, nas demonstrações, você tem um ponto aqui, um ponto A na reta, e você sempre pode obter um outro ponto, uma vez que existem infinitos pontos na reta, você sempre pode obter
um ponto B diferente de A, sobre essa reta, né? O ponto A pertence à reta R, vamos chamar essa reta de R. Então, sempre vai existir um ponto B diferente de A também na reta, tá bom? Então, isso vai ser importante quando nós estivermos fazendo as nossas demonstrações. Esse fato de que você sempre pode obter, dado um ponto na reta, você sempre pode obter um outro ponto distinto desse primeiro ponto, né? Esse é o significado de ter, essa é a importância de nós enunciarmos que existem infinitos pontos numa reta. Bom, também tem um postulado de existência para o plano, né? Postulado de existência para o plano. Existe plano, vamos admitir de antemão que existe plano, e assim como na reta, né, esse é um postulado bem análogo ao da reta. No plano, assim como fora dele, existem infinitos pontos, tá? Vamos partir daí. Também mesma coisa, se você tiver um ponto no plano, você sempre pode obter um outro ponto distinto desse primeiro naquele plano, tá bom? Nem vou colocar aqui, porque é a mesma coisa que eu fiz aqui na reta R, tá bom? Então vamos lá. Isso é só para a gente começar o curso, hein? Postulado da determinação agora. Postulado da determinação. O que é postulado da determinação? Agora sim, aquilo que eu já havia falado, né? Por dois pontos distintos passa uma única reta, tá bom? Então, se você forem dados dois pontos no espaço, por esses dois pontos vai passar uma única reta. É o caso aqui. Digamos que você tem o ponto A e o ponto B, né, distintos. Por esses dois pontos vai passar uma única reta, vamos chamar de reta R, tá certo? Então, A distinto de B, existe uma única reta, tal que A e B, vamos colocar assim, A e B pertencem a R. E nós vamos denotar essa reta da seguinte forma. R, nós vamos sempre escrever assim. Isso significando, nossa notação vai ser essa, tá? Significando que a reta R passa pelos pontos A e B. Então, se existir, deixa eu passar aqui para o outro lado, se existir uma outra reta, S, também passando por AB, nós vamos poder concluir, você pode concluir que S é igual a R, tá bom? Existe uma única reta passando por esses dois pontos. O outro postulado de determinação é com relação ao plano. Se você tiver plano, determinação do plano, tá? Aqui é por três pontos não colineares, se você tiver três pontos aqui, A, B e C, desde que eles não sejam colineares, ou seja, não estejam na mesma reta, se o C estivesse aqui, não valeria esse postulado. Três pontos não colineares, por três pontos não colineares, passa um único plano. Então, você vai ter um plano aqui, contendo esses três pontos. A gente vai chamar de plano alfa, tá bom? Então, se esses pontos são não colineares, eles determinam um único plano. E nós vamos denotar da seguinte forma. Alfa, quando eu escrever assim, alfa é igual a B e C, significa que o plano alfa é determinado pelos pontos não colineares A, B e C. Se existir um outro plano determinado por A, B e C, a gente pode concluir que esse plano é o mesmo plano alfa. É igual ao plano alfa, tá bom? Então, vamos começar a formalizar o nosso estudo aqui, nossa disciplina, né? Bom, e para finalizar esse vídeo, como eu falei, tem que ser curto, não dá para ser muito longo, vamos para o postulado da inclusão. Postulado da inclusão. O postulado da inclusão. A gente
ele diz o seguinte, que se numa reta tem dois pontos distintos, se uma reta tem dois pontos distintos no plano, então ela está contida no plano. Então, se você tiver aqui uma reta, vou pegar a reta R de novo, né? A, B, reta R. Se esses dois pontos estiverem contidos no plano alfa, tá? Os dois pontos da reta R estiverem contidos no plano alfa, então a gente pode concluir que a reta R está inteiramente contida no plano alfa. Tá bom? Então a gente escreve isso formalmente assim. Você tem dois pontos distintos, tá certo? Esses dois pontos pertencem à reta, né? Você tem uma reta que passa por esses dois pontos, tá certo? Esses dois pontos pertencem à reta, claro, né? Eles determinam a reta. Se eles pertencem ao plano alfa, então eu posso concluir que toda a reta está inteiramente contida no plano alfa, tá bom? Então, de novo, se A e B são dois pontos distintos que determinam uma reta R, tá certo? Se esses dois pontos estiverem num plano, então nós podemos concluir que a reta está inteiramente contida nesse plano também, né? Todos os pontos, todos os infinitos pontos da reta estão no plano. Então veja que esse postulado é um postulado primitivo. Significa o quê? Não requer demonstração. Intuitivamente nós aceitamos isso e é o nosso ponto de partida para o que nós vamos desenvolver em seguida, tá bom? Notem a notação, é bom. Notem a notação, é uma cacofonia. Que me perdoem essa cacofonia. Observem a notação, né? Aqui, quando eu falo de ponto, relação de ponto plano ou ponto reta, como é aqui, ponto reta, eu falo que o ponto pertence à reta ou ponto, aqui onde está, ponto pertence ao plano, né? Ponto pertence ao plano. Quando eu falo de reta e plano, eu digo que a reta está contida no plano, que isso aqui é um elemento unitário, né? Um ponto. A reta já é um conjunto infinito de pontos, né? Então eu digo que a reta está contida em alfa. Tá bom? Então, vou parar por aqui. Nós continuamos no próximo vídeo essa conversa e eu acho que ela vai ficar cada vez mais interessante na medida em que eu também vou aprendendo essa linguagem, né? Agora vocês aí que já são bem informados, os que são geômetras, né? Quando eu falar alguma bobagem, me diga, tá? Eu quero aprender também. Estamos aqui para aprender juntos. Um grande abraço a todos, até o próximo vídeo.